Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos dando início hoje ao nosso Papo Missão. O assunto de hoje tem a ver com igrejas missionais. É bem verdade que esse tema missional tem gerado um certo desconforto na liderança da igreja. Quem sabe por não entender o tema, ou quem sabe por causa de algumas aplicações erradas relacionadas ao termo igreja missionais. É bem verdade que esse termo ele é utilizado para igrejas metodistas, igrejas batistas e presbiterianas, no objetivo em implantar igrejas em determinadas regiões. Mas o que é de fato uma igreja missional? A primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que eu preciso evangelizar as novas gerações. E a linguagem que usávamos no passado, hoje ela não cola muito bem, me perdoe usar essa expressão, mas nós precisamos modernizar. Ellen White diz que precisamos modernizar, mas não devemos mexer com princípios. E aí que, quem sabe, tem gerado aí alguns constrangimentos. O que é igreja missional? A palavra missional tem se tornado mais aceitável no meio dos estudiosos de crescimento de igreja. Então é um termo muito comum e utilizado por esses pastores que trabalham com crescimento de igreja. Qual é o foco principal da igreja missional? É apresentar o evangelho na cultura que ela está inserida. Na cabeça de muitos, missão é algo além-mar. Eu preciso viajar, eu preciso sair da minha terra para pregar o evangelho. E muitas vezes esquecemos que a igreja tem vizinhos, que você tem vizinhos. E como igreja, como temos alcançado essas pessoas? Então, alguns termos eu vou apresentar para vocês aqui, relacionados então à igreja missional. A igreja missional, para muitos, eles acreditam o seguinte: pastor, vamos tirar o púlpito e vamos colocar um tambor. Não vamos mais usar ternos, tá, pastor? Agora é uma calça jeans apertada, estilo Zezé de Camargo e Luciano. Vamos colocar as luzes aqui diferenciadas, luzes piscando. Quem sabe colocamos aqui uma fumaça. Pronto, pastor. Somos uma igreja missional. Amigo, isso não é ser uma igreja missional. Na realidade, você modernizou a liturgia e a doxologia do culto, mas continua sendo a mesma igreja. A igreja missional, ela tem uma preocupação com os de fora, aqueles que estão inseridos na cultura aonde a igreja está presente de maneira geográfica, ok? Então não é tocar o púlpito, não é tirar os membros que compõem a plataforma que faz a sua igreja se tornar uma igreja missional. Steven Lenson, ele diz o seguinte: você quer ter um culto moderno? Pregue a palavra, porque ela nunca sai de moda. Percebe o que ele está dizendo? O que deve ocupar a nossa mente, todo objetivo de uma igreja tem que ser baseado na palavra de Deus. É o assim diz o Senhor. Steven Lenson diz mais: você quer ter um culto moderno? Então cancele todo o entretenimento da igreja. Dispense a equipe de teatro, livre-se do candelabro, apague as luzes coloridas, coloque o púlpito de volta no centro. Levante-se como um homem, abra e pregue a Bíblia. Perceberam o que ele está dizendo? O que merece destaque é a Bíblia. Augusto Nicodemos é um outro homem também que fala muito a respeito de crescimento de igreja. Ele diz o seguinte: há muito show, há muita música e pouco tempo para a palavra de Deus. Quando Deus está despertando o seu povo, ele desperta o povo para a Bíblia. A tendência do Espírito Santo ao trabalhar em nossos corações é nos levar para a Bíblia. E muitos estão preocupados com música, programações, o oba-oba. E aquilo que merece destaque não tem sido colocado, que é a palavra. Muitos não entendem a teologia da adoração. Sabe, amigo, quando estamos cantando é de baixo para cima. Quando a Bíblia é aberta, é de cima para baixo. E aí? O que temos colocado mais na igreja hoje? Precisamos ouvir Deus falando conosco.
E o tempo de Deus falar conosco num culto, num programa de adoração, é o momento que a Bíblia é aberta. Porque quando eu estou orando, Deus está em silêncio me ouvindo. Agora, quando estou ouvindo a palavra, é o momento de eu ficar em silêncio para que eu possa também ouvir a palavra de Deus. Percebe o que Augusto Nicodemos diz? E ele conclui a sua frase dizendo que nunca os evangélicos foram tão analfabetos de Bíblia como são hoje. Fizeram uma pesquisa recentemente pelo grupo Barna e mais de 90% dos entrevistados disseram que o livro de Tomé encontra-se no Antigo Testamento. Percebe? Existem pessoas que nem sabem os livros que estão dentro da Bíblia, quem escreveu, quem são ali os personagens bíblicos. Existe uma grande confusão. Por quê? Estamos muito preocupados com música, com programações e estamos esquecendo que o que merece o centro é a palavra de Deus, porque é Deus que vai fazer a diferença em nós, ok? Certo amigo nosso, ele tem um esporte, ele gosta de praticar skate e ele descobriu que numa praça, não vamos dizer o local para não complicar a vida do nosso amigo, ele resolveu brincar de skate ali e havia um grupo que todos os domingos de manhã brincava também de skate naquele local. Até que ele fez amizade com aquele grupo de skatistas. Então ele disse o seguinte: amigo, vamos fazer um teste? Deixa eu trazer a banda da minha igreja, deixa eu trazer com meus jovens, vamos cantar, vamos ter um bate-papo. Ok, pastor, vocês serão bem recebidos. E montaram ali um auditório, a banda veio, cantaram, e ele abriu o seu celular, falou algumas palavras de alguns homens de importâncias da nossa época, e no final, sabe o que eles ouviram? Um dos líderes daquele grupo disse assim: pastor, eu esperava que a Bíblia fosse aberta, porque tudo que o Senhor fez e os irmãos aí cantaram, nós conhecemos e fazemos até melhor, porque o que nós queríamos era que a palavra de Deus fosse aberta, e ela não foi, amigos. Pense num pastor ouvindo isso. Sabe o que Ellen White diz no livro Evangelismo, página 87? Deus tocará o coração de homens abastados quando a Bíblia e somente a Bíblia for apresentada como a luz do mundo. Percebe o que ela está dizendo? Muitas vezes estamos preocupados com o visível e esquecemos que é o invisível que merece a nossa atenção. Como tem sido o conceito de igreja para muitos? Sabe, amigos, o conceito de igreja para muitos são paredes. A igreja não é parede. A igreja não é esse local geográfico que eu e você estamos acostumados. Sabe, amigos, isso é templo, isso é uma congregação. Antigamente, as igrejas adventistas do sétimo dia tinham um título assim: Templo Adventista do Sétimo Dia. Você lembram dessa época? Ainda existem algumas igrejas que têm o título dela assim. Sabe por quê? Porque as paredes aonde nos reunirmos para congregarmos, para louvarmos, para adorarmos, é um local de celebração. Mas o que é igreja então? Igreja é um grupo de cristãos em ação. A igreja ela sempre está em movimento. A igreja ela não é parede. A igreja não é um local parado, estacionado. A igreja ela sempre está em movimento. Olha o livro de Atos. Os cristãos foram chamados de igreja quando estavam em movimento. Sabe por quê? Igreja é gente em missão. Esse é o conceito de igreja. E detalhe, quando Deus nos chama para virmos para a igreja, tem até um termo meio estranho. Porque a palavra igreja, que vem do grego eclesia, significa pessoas que foram chamadas a sair. E aí existem pessoas que interpretam da seguinte maneira. Então, igreja é Deus chamando um povo para sair. Sair do mundo e vir para a igreja. Não é isso. Sair da igreja, do templo e ir evangelizar onde as pessoas estão. Então é um grupo de pessoas em missão. Isso que é igreja. Um outro conceito de igreja nós encontramos em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão. Ao chamar Abraão, Deus deu duas ordens no imperativo. Ele disse: sai e vai. A ordem dada para a igreja é essa: sai e vai. Por que sai e vai? Abraão só se tornou uma bênção para as pessoas quando ele foi. E a ordem para a igreja é a mesma. A igreja ela só vai abençoar as pessoas quando ela for, porque a ordem é sai e vai. O problema é que hoje nós estamos vivendo numa época atracional.
Deus nos chamou para sermos missionais, mas estamos utilizando o templo como algo atracional. Então nos preocupamos em realizarmos bons eventos, bons programas. Veja bem, eu não estou dizendo que não deva ter, mas este não pode ser a única forma de atrair as pessoas para a igreja. Porque muitos, quando participam desse evento, eles entram dentro da igreja pensando o seguinte, com preconceitos dentro de si. Eles estão me trazendo aqui para que eu me torne cristão. Eles estão me trazendo aqui para que eu me torne crente ou para que eu seja membro desta igreja. Essa é a visão de muitos. Quando eu me preocupo em programas atracionais. Quer ver uma coisa? Olha a agenda da sua igreja. Quantos programas são externos e quantos programas internos? Durante 12 meses, você vai encontrar apenas 2 programas ou quem sabe 3 programas externos. Vamos lá? O primeiro programa externo, Impacto Esperança. Quando saímos para entregarmos livros e algumas igrejas montam então ali umas tendas e fazem ali feiras de saúde. Então, ok, pastor. Então nós temos aqui algo missional. Excelente. Qual é a segunda? Quebrando o silêncio. Saímos também para distribuirmos literatura para que as pessoas possam quebrar o silêncio de pessoas que estão sendo violentadas, quem sabe pelo marido, pelo patrão, ou outras coisas assim. Então temos o quebrando o silêncio, mas você consegue lembrar de outra coisa que a igreja esteja em atividade fora do seu templo, fora da sua geografia? Pense, a sua igreja é mais missional ou atracional? Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu quero que você pense não como adventista do 7º dia. Eu quero que você pense não como cristão. Se a sua igreja fechasse as portas hoje, as pessoas sentiriam falta dela? Só para pensar. Se a sua igreja fechasse as portas hoje, a comunidade sentiria falta dela? Entenderam como é sério esse assunto? O que é igreja, então? Saiba de uma coisa, quando nós olhamos para o povo de Israel, Deus tinha um propósito com Israel. Israel foi a primeira igreja, o povo de Deus, porque antes do conceito de igreja, você tem o povo de Deus, que começa com Abraão, e lembram-se da ordem de Abraão? Sai e vai. Deus, então, ao chamar Israel, ele o coloca no meio do mundo. Se você pegar um mapa geográfico, se você pegar um globo, você vai perceber que Israel está no meio do mundo. Sabe por quê? Porque Israel foi criado como uma força centrípeta. Israel deveria atrair as pessoas para si. Deus coloca o templo ali, o santuário, e o santuário era um método pedagógico utilizado por Deus para que as pessoas pudessem entender o plano da redenção. Mas o que Israel fez? Criar uma barreira de preconceitos. Eu sou da circuncisão, você é incircunciso. Eu sou herdeiro porque faço parte da linhagem de Abraão. E você? Você é um goim. Goim significa imundo. Você é um imundo, é um incircunciso. Você não é digno das promessas de Deus. Percebem? Criaram esse preconceito. Quando Cristo chega aqui, Cristo muda a ordem e coloca a igreja numa força centrífuga. Então agora vocês vão sair e vão buscar aquilo que vocês espalharam. É por isso que ele disse em João capítulo 10, eu tenho ovelhas em outros apriscos e cabe a mim buscá-las. E ele utiliza a mim e a você para buscá-las. As pessoas não vão cair de paraquedas da igreja. Algumas vêm por causa da Novo Tempo, outras vêm porque ganharam um livro, um folheto. Mas amigo, isso é pescaria de anzol. Muitas pessoas poderiam ser atraídas a Cristo quando a igreja está fazendo a diferença na comunidade aonde ela está inserida. Este é o papel de uma igreja missional. Existem tantos preconceitos com esse nome, quem sabe pela ignorância. E eu digo ignorante não no fato de ser burro, por não ter conhecimento a respeito de um tema tão bonito, tão gostoso e, por que não dizer, um tema bíblico. Porque a igreja do Novo Testamento, no livro de Atos, é uma igreja em missão, é uma igreja missional, uma igreja preocupada com a cultura aonde a igreja está inserida. Mas qual é o problema hoje? O problema é que muitos não entendem o conceito missão. Amigo, esta igreja, ela não tem uma missão. Você sabia disso? É isso mesmo, a igreja não tem uma missão.
é a missão que tem uma igreja. É diferente. A missão, ela veio muito antes do termo igreja. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, Deus entrou em missão. Gênesis capítulo 3, verso 9. Adão, onde estás? Deus já estava em missão. Percebe então? A missão, ela existe antes da igreja. Então, na realidade, é a missão que tem uma igreja. Essa missão tem uma igreja. E a missão confiada a mim e a você é irmos atrás das ovelhas perdidas de Israel. Eu era uma ovelha perdida, eu fui encontrado e agora Deus utiliza a mim e a você para buscar essas pessoas, ok? Entendeu agora o que de fato representa esse termo? E não se esqueça, a igreja não tem uma missão, é a missão que tem uma igreja. Não é a igreja centrada na missão, é a missão centrada na igreja. Tudo que for focado na igreja tem que ser missional, tem que ser com um ato salvífico. Amigos, a igreja, ela existe para salvar. Esse é o objetivo dela. Ela serve para isso. Ela não tem outro foco a não ser salvar. Não se esqueça disso. Agora, eu quero apresentar um quadro para vocês. O conceito de igrejas atuais. Igreja hospital, igreja empresa e igreja missional. Combinado? Vamos lá então. Igreja hospital, qual é o foco dela? É o foco denominacional. Está preocupada unicamente com ela. Ah, pastor, nós poderíamos até fazer um evangelismo, mas temos que pintar, temos que reformar, melhorar os banheiros. Você já percebeu que toda vez que falamos em evangelismo, vem isso na mente da igreja, da comissão da igreja? Pastor, a gente até queria, mas vamos melhorar aqui primeiramente a geografia da igreja, a estrutura da igreja, vamos repaginar a igreja e aí sim, pastor, faremos evangelismo. Amigo, sabe quando isso vai acontecer? Possivelmente nunca. Qual é o papel do pastor para a igreja hospital? É capelão. Qual é o papel do capelão? O papel do capelão é cuidar, é alimentar o rebanho, é aconselhar coisas positivas. É isso que muitos esperam hoje do pastor. Sabe qual que é a expectativa que eles têm do pastor também? Visitador. O pastor tem que ser aquele que visita. Ele não precisa nem pregar bem. Visitando tá bom demais. Ok. E a perspectiva da cultura? Pastor, é coisa do inimigo. Amigos, se as pessoas estão inseridas na cultura e a cultura é coisa do inimigo, como que nós vamos buscá-la? Lembra-se de que Paulo falou? Eu me fiz forte para ganhar os fortes, me fiz fraco para ganhar os fracos. O que Paulo está dizendo? Que eu devo usar drogas para ganhar as pessoas que usam drogas? Claro que não. Mas ele está dizendo que eu devo ir até onde elas estão. Qual que é o estilo musical da igreja hospital? Da reforma século XIX. Não pode piano, não pode violão, não pode isso, não pode aquilo. Interessante que no passado nada disso podia. Mas aí alguns compositores cristãos, como Martinho Lutero, como Fanny Crosby, utilizaram pianos, utilizaram violão. Agora pode, pastor, canonizou, beatificou. E principalmente porque está no inário agora. Percebe que é uma hipocrisia relacionada à música. Qual é o alvo final? Bem-estar. Palavra-chave, manutenção. Ok, esta é a igreja hospital. Será que a sua igreja encaixa-se nisso? Vamos para a igreja empresa. Qual é o fundamento dela? É uma sociedade consumista. Ou seja, o membro vem para a igreja para consumir. Eu pago dízimo, eu dou oferta. Então, pastor, eu devo me assentar e ouvir um bom sermão, ouvir uma boa música. Ok, tudo bem. Mas esse é o foco principal de um homem que foi chamado para servir a Deus? Claro que não. Qual que é o papel do pastor para a igreja empresa? É um gestor. Qual que é o papel dos membros? São clientes. Qual é o papel do pastor, então, na mente desses clientes? Causar impacto emocional. A expectativa do pastor é grandes reuniões e eventos. É isso que eles esperam, o pastor oba-oba. Perspectiva da cultura é um aliado que permite estratégia e ações. Amigo, e toma cuidado com isso, porque muitas vezes estamos levando o mundo para dentro da igreja. É o contrário, a igreja que deve estar no mundo pregando o evangelho, não o mundo pregando os seus costumes e seus hábitos dentro da igreja. Qual que é o estilo musical? É a música gospel. Outro problema, porque hoje tem forró gospel, hoje tem sertanejo gospel, hoje tem funk gospel, tem rock gospel, hoje tem um monte de música relacionada a isso. Então, tome cuidado. Alvo final, números, palavra-chave,
satisfação. Falando de números, tome cuidado, porque nem sempre números são resultados de um bom crescimento saudável de igreja. E por fim, a igreja missional. Qual é o seu fundamento? É a natureza da igreja. Qual é a natureza da igreja? Missão. A igreja foi chamada para servir a missão. Lembra que a missão que tem a igreja, esse é o foco dela. Qual é o perfil pastoral? Mentorear, mestre. Qual é o papel então dos membros? Ser discípulos. O discípulo, ele sai com Jesus de casa. Ele não vai buscar Jesus na igreja, ele já tem Jesus na sua vida. Perceberam? O papel do pastor é ensinar, equipar, é treinar. Hoje o pastor tem tantas coisas para fazer e não tem tido tempo para ensinar, para equipar, para treinar, porque na maioria das vezes o pastor precisa estar resolvendo problemas, descascando abacaxi e pepinos. Muitas vezes o pastor deveria estar no campo, salvando, levando pessoas a Cristo, mas ele tem que ficar preso, resolvendo o problema de irmãos. Percebe? Qual que é a expectativa então de um pastor? Ensinar, capacitar a sua igreja. Qual que é a perspectiva da cultura? É uma ponte para a contextualização. Eu preciso entender a cultura que a igreja está inserida. É idosa, é jovem, há pessoas que usam drogas, não há. Qual é a carência? O que precisa? Aí sim eu terei uma visão missional de como atingi-los e buscá-los para o reino de Deus. Qual é o estilo musical? Contextualizar para conquistar. Amigos, amo o hinário da igreja e devemos usar o hinário da igreja, com certeza, mas ele é a nossa linguagem. As pessoas que vêm para participarem conosco desses eventos não conhecem. Existem músicas nossas que estão sendo cantadas por vários cristãos, como Maranata, como os adoradores que temos. Por que não usarmos essas músicas que eles já conhecem para atingi-los, para que eles possam estar adaptados ao nosso sistema litúrgico? Qual é o alvo final? Maturidade. Qual é a palavra-chave? Missão. A igreja está centrada na missão, porque a missão veio antes da igreja. É a missão que tem uma igreja. Veja o que o pastor Ayrton Killian, nosso presidente da divisão sul-americana, disse. Nunca tivemos tantos escritos sobre crescimento de igreja e nunca a igreja cresceu tão pouco. Sabe quais são os principais problemas da igreja hoje? Porque muitos membros estão abandonando a igreja. Eu quero apresentar para vocês 10 itens de pesquisas que foram feitas conosco. Vocês se lembram de uma vez aí, há 2 anos atrás, que fizemos uma pesquisa pelo celular? Se lembram? Olha aqui o resultado. Primeiro, apatia. Uma igreja sem interesse, insensível à dor alheia. Irmãos que estão passando por problemas, pessoas ao lado da igreja que estão sofrendo, passando dificuldade. O que a igreja tem feito para ajudar essas pessoas? A apatia, infelizmente, tem sido um real problema, e até mesmo com os membros da igreja, e isso tem feito que membros abandonem a igreja. Sermão superficial, sem Bíblia. Hoje a maioria dos pregadores, eles sobem ao púlpito para pregarem mais sermões de autoajuda. E o que as pessoas na realidade precisam não é de autoajuda, mas é a ajuda que vem do alto. E tudo isso encontramos na palavra de Deus, é a Bíblia que precisa ser pregada. Mundanismo, há um modismo hoje dentro da igreja. Quando Deus cria a igreja, Ele põe a igreja para conquistar o mundo, não o mundo conquistar a igreja, como tem acontecido, um fracasso em se doar. Ninguém hoje quer ter cargo, ninguém hoje quer se envolver. A maioria diz assim, pastor, agora eu vou curtir um pouquinho, já trabalhei muito por essa igreja, amigo, a igreja não vive de passado. A missão não para, as pessoas estão morrendo sem conhecer a Cristo Jesus, então eu preciso, não é um banco que você vai acumulando as coisas e feitos que você fez no passado, apaga tudo isso e começa de novo, ok? Exaustão pastoral, existem pastores hoje fatigados, existem pastores hoje que estão com depressão, existem pastores hoje que têm membrofobia, medo de membro, é isso mesmo, impressionante, né? A apostasia dos jovens, os jovens estão saindo cada vez mais da igreja, autodisciplina fraca, agendas lotadas, pega a agenda da sua igreja. Você percebe, é tanta coisa para fazer e aquilo que deveríamos estar fazendo, não estamos fazendo, amigos. Falta de pessoas também comprometidas. Olha só que frase. Em 1981,
ocorreu uma das maiores reuniões de líderes, pastores e escritores evangélicos. Todos eles estavam preocupados o que deveriam fazer para que a igreja deixasse de ser atracional e tornasse uma igreja missional. O principal orador disse assim: se o Espírito Santo fosse retirado da igreja primitiva, a igreja em Atos, eles deixariam de fazer 95% do que fazia e todos perceberiam. Mas se o Espírito Santo fosse retirado da igreja hoje, a igreja continuaria fazendo 95% do que faz. Sabe a parte triste? E ninguém perceberia. No livro de Atos, capítulo 1, verso 8, quando Deus prometeu que enviaria o Espírito Santo e esse nos daria poder, olha, na realidade, alguns detalhes a respeito deste livro. Primeiramente, a palavra poder aí do dínamos, a palavra grega é dínamos, traduzido no português como dinamite, é Deus concedendo poder à igreja. A palavra poder aí poderia ser traduzida também como dons. É Deus concedendo dons para a igreja para desenvolver a missão. Mas sabe o que é interessante? No livro de Atos, encontramos 103 referências do verbo orar, 109 do verbo poder. O livro ele possui 28 capítulos, ou seja, a cada 3 capítulos, Deus está dizendo que concederá poder à igreja se esta orar. Deus quer conceder poder à igreja, mas a igreja precisa orar, a igreja precisa buscar. Olha o que diz Ellen White: o Senhor está desejoso de fazer grandes coisas por nós e não alcançaremos vitórias pelos números. Lembra que eu disse no slide anterior? Números nem sempre são sinais de um crescimento saudável. O motivo pelo qual nossas igrejas realizam tão pouco é porque não andamos com Deus e Ele está a uma jornada diária de distância da maioria de nós. Percebe? Quando nos tornamos uma igreja atracional, estamos uma jornada diária de distância de Deus. É isso que ela está dizendo. E por fim, John Stott, ele diz o seguinte: antes de mandar a igreja para o mundo, Cristo mandou o Espírito para a igreja. A mesma ordem precisa ser observada hoje. Amém? Deus quer usar a mim, Deus quer usar você. Deus quer tirar a nossa igreja dessa letargia a qual ela vive hoje. E Ele quer transformar essa igreja numa igreja missional. É o seu desejo? Que Deus abençoe você. E lembre-se, esta é a nossa primeira palestra chamada de Papo Missão. Te aguardo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.